a série de mensagens sobre Lázaro. Preguei 3 mensagens sobre Lázaro e esta noite estarei então encerrando aí essa série de mensagens. Não sei, meus irmãos, quando, mas teremos outra série de mensagens com o tema Casa na Areia, Casa na Rocha, né? Nós vamos terminar essa primeiro, que se encontra em João capítulo 11, de 33 a 46. João capítulo 11, de 33 a 40. Depois de eu ler o texto, eu vou chamar novamente o Ministério de Louvor para estar cantando mais uma música, tá bom? João, capítulo 11, de 33 a 46. Os irmãos acharam? Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, Sua palavra que é inerrante foi lida, ó Pai querido, e que agora, Senhor, eu seja um instrumento do Senhor, para que eu possa, ó Deus, através, ó Deus, do Teu Espírito, atingir, ó Pai, o coração do Teu Filho e da Tua Filha com a Tua palavra. E com essa palavra que não volta vazia, que ela possa modificar todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor, oremos mais uma vez. Pai querido,
Sua palavra foi lida, Senhor. E agora, Pai, que seja um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há momentos nas nossas vidas que nós cremos que é o fim. As circunstâncias que nós passamos, as circunstâncias que nós vivemos, que nós cremos que aquela situação, sem dúvida nenhuma, é o fim. Quantos de nós, irmãos mais experimentados, ou da meia idade, ou jovens, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, você passará por uma situação semelhante a essa. Você acreditará que será o seu fim, será o fim de uma situação, será o fim da sua vida, será o fim de algo que você, com muito amor, com muito carinho, um dia se dedicou. Então, há momentos nas nossas vidas que nós não pensamos em outra coisa a não ser acabou, é o fim. Parece que certas coisas se tornam um axioma, ou seja, são irreversíveis. Parece que certas coisas jamais voltarão a ser como eram antes. Parece que tudo está caminhando para o fim, e é o fim. E há momentos nas nossas vidas que o fim está próximo, que o fim está chegando. E nós vemos então, na vida de Lázaro, que a morte não foi o fim. Para suas duas irmãs, para Marta e para Maria, duas vezes ou mais, elas afirmaram para o mestre: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, para elas, de fato, o fim chegou. A morte seria o fim para elas. A morte, então, foi capaz de acabar com a vida de Lázaro. Mas nós vemos que o próprio Jesus disse no versículo 25: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós vemos, meus irmãos, que para nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, para nós que servimos o Senhor, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, ainda não é o fim. O que é o fim para você, para o nosso Deus, é apenas o começo. É apenas um novo ciclo de vida. Então, nós vemos que a situação que estava passando ali, que as duas estavam passando diante de toda a sociedade, diante da família, parecia o fim. Mas é desse jeito que o Senhor age. É desse jeito que Deus age nas nossas vidas. Que quando nós acreditamos que é o fim, que quando está tudo se acabando, Ele nos surpreende. É assim que Jesus faz. Esse é o trabalhar de Cristo nas nossas vidas. Quando nós acreditamos que é o fim, que irá se acabar, que a morte chegou, que tudo está culminando para a morte, tudo está culminando para se acabar, nós vemos que Jesus, Ele entra no cenário e muda toda a história. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus, Ele não está alheio aos nossos problemas, Ele não está alheio às nossas dificuldades, Ele não está alheio às nossas dores. Jesus não é alguém irresponsável que você está sofrendo, que você está em algum momento perecendo, precisando dEle, e Ele não está nem aí com você.
Ele está preocupado sim comigo, que Ele está preocupado sim com você, que Ele está preocupado sim com cada um de nós. O seu problema, a sua dificuldade, a sua situação difícil também é dele. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o meu problema não é só meu agora, o meu problema também é de Jesus. As minhas dores não só são minhas, mas as minhas dores também são as dores de Jesus. Quando nós temos Jesus, nós temos alguém que se preocupa com a gente. E nós vemos, meus irmãos, nesse texto, que Jesus então, ele faz a seguinte pergunta: onde está Lázaro? Como se ele não soubesse. Sim, ele sabia onde estava. E nós vemos também, meus irmãos, que uma das irmãs, elas afirmam: mestre, mas já se fazem 4 dias, porque na lei judaica 4 dias era impossível alguém ressuscitar. Então, o Cristo que nós servimos, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que você pode fazer, aquilo que eu posso fazer, Ele não vai fazer por mim, Ele não vai fazer por você. Mas aquilo, meus irmãos, que é impossível aos olhos humanos, é possível para o Senhor. Nós, como servos do Deus vivo, nós devemos crer nisso. A palavra diz que Jesus se agitou-se em espírito. O que significa isso? Naquele momento, as dores ali das irmãs se condoeu dele mesmo. Ele também naquele momento, ele ficou triste, incomodado com a situação. E a Bíblia diz que ele chorou. Jesus chorou. Então eu posso crer que Jesus chora por mim. Eu posso crer que Jesus chora por você, que Ele está preocupado comigo, que Ele está preocupado com você. Ele chora nesse momento. E quando os judeus então olham, veem Ele chorando, eles disseram assim: Ele não podia também ressuscitar Lázaro, como Ele abriu os olhos do cego? Ele não podia fazer isso? Mas em nenhum momento, meus irmãos, aqueles homens disseram isso crendo que Ele iria fazer. Não. Naquele momento foi como se fosse uma cobrança. Ele poderia fazer isso. E nós vemos muitas vezes que nós queremos que as pessoas elas sintam com a mesma intensidade a dor que eu estou sentindo. Eu quero muitas vezes que o meu próximo sinta da mesma forma. Não vai sentir. Às vezes nós queremos que as pessoas sintam a mesma dor que nós estamos sentindo, mas não vão sentir com a mesma intensidade. Jamais. A maioria dos judeus que estavam ali, estavam sim acompanhando Maria, estavam acompanhando Marta, porém, a dor que elas estavam sentindo, eles não estavam sentindo também. Então, meus irmãos, nós podemos ver na palavra do Senhor que o nosso Deus, Ele sente as nossas dores como se as nossas dores fossem a dele mesmo. E nós vemos então que o Senhor Jesus foi levado até aquele lugar onde Lázaro estava sepultado. E a primeira coisa que Jesus ali diz, no versículo 39, ele diz: tirai a pedra. E não é, meus irmãos, porque muitas vezes as pedras elas saem do nosso caminho,
significa que as coisas irão melhorar, não. Às vezes a gente pensa que, olha, se acontecesse tal coisa na minha vida, tal coisa na minha vida, certamente minha vida seria outra. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele pede, olha, tirai a pedra. É a primeira coisa que ele ouve, mas já se fazem 4 dias. Quer dizer, para que tirar a pedra? Se já faz 4 dias, fazem 4 dias que Lázaro está morto, já cheira mal, para que tirar a pedra? Então, nós vemos, meus irmãos, que mesmo numa ordem do próprio Jesus, nós vemos que mesmo assim, o ser humano sempre coloca um empecilho, sempre coloca algo na frente, para que as coisas não aconteçam de fato. Estamos vivendo dias tristes. A morte já se tornou uma coisa corriqueira. A dor já parece fazer parte do nosso cotidiano de uma forma que outrora não era da mesma forma. A palavra do Senhor diz que pela iniquidade dos nossos pecados, o amor de muitos iriam esfriar. E parece que o sentimento agora da morte não é mais o sentimento quando outrora. Parece que nós estamos aprendendo a viver com más notícias. Parece que nós estamos aprendendo a viver com a dor, aprendendo a viver com a morte. E cada dia que passa, nós vemos as coisas cada vez mais piores. Pessoas tristes, tirando suas próprias vidas, casamentos se destruindo, porque já não há mais esperança, já não há mais amor, já não há mais aquele entrosamento. E como servos de Deus, nós não podemos nos conformar com estas coisas, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, 1 e 2. Mas a nossa vontade deve ser que nós possamos transformar esse mundo e não se conformar com este mundo. Que você nessa noite possa crer que não há problema, que não há dificuldade, que não há pedra que esse Jesus não possa tirar. E ele disse então, tirai a pedra. E quando a pedra então foi tirada ali, ele grita, ele chama por Lázaro em alta voz, Lázaro, vem para fora. Imaginem vocês, 4 dias já, o próprio Jesus, ele ressuscitou no 3º, Lázaro, 4 dias, Lázaro já estava morto, mas mesmo assim, o Senhor Jesus grita por Lázaro, e a vida de Lázaro é devolvida novamente. Alguém que não tem Jesus não tem vida. Alguém que não tem Jesus ainda vive morto. Alguém que não tem Jesus vive como um defunto. Alguém que não tem Jesus vive longe daquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus e a promessa do porvir. Quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem absolutamente nada. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você tem Jesus? Se você não tem Jesus, que você possa ter Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, que o Senhor então ele grita e clama em alta voz: Lázaro, vem para fora. E no versículo 44 diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Quem é capaz de nos devolvermos a vida, a não ser Jesus? Então muitas vezes a gente crê
que o maior milagre, a maior cura que Deus pode fazer é hoje curar alguém que esteja com Covid. A maior cura que nós podemos hoje ver com os nossos olhos, de repente é um aleijado de nascença começar a andar. É um cego começar a ver, enxergar. É um surdo e mudo começar a falar. Talvez, meus irmãos, isso para nós seja de fato o maior prodígio, o maior sinal que Deus possa fazer, ou que possamos ver. Mas não existe algo maior a ser feito ainda nos nossos dias de hoje. É o Senhor trazer alguém que estava nas trevas para a sua maravilhosa luz. É alguém que estava perdido e agora se encontra achado. É alguém que estava morto, entregue aos vícios deste mundo e agora vivo para o Senhor. Esse é o maior milagre. Essa é a maior cura que nós podemos ver. É quando nós enxergamos alguém como ele era antes e como ele se encontra agora. É como alguém diz para você, olha, é quando você afirma para alguém, olha como eu era antes, olha como estou agora. Assim como o apóstolo Paulo um dia disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Portanto, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, para que nós venhamos adorá-lo mais, para que nós o busquemos mais, para que nós louvemos e bendizemos o seu nome. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos muito opacos, muitas vezes, meus irmãos, nós estamos apagados como cristãos. Muitas vezes, então, Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, para que nós nos despertemos como crentes, para que haja um avivamento nas nossas vidas, se possível até a morte, se possível a doença, ou uma dificuldade financeira, mas a intenção do Senhor é que essas coisas que acontecem então nas nossas vidas, que nós venhamos a glorificar ao Senhor, através destas coisas. Quando as nossas vidas estão tudo no lugar, quando está tudo muito certo, quando está tudo muito bem, pode ter certeza que nós não buscamos o Senhor a fim. Então, muitas vezes, tem que ter motivos, e o Senhor arruma motivos para que nós venhamos adorá-lo. E muitas vezes o Senhor age nas nossas vidas de uma forma, para aqueles que não têm ainda o Senhor Jesus que permite que algumas coisas, o nosso Deus permite que algumas coisas aconteçam na vida daquela pessoa, para que ele venha conhecê-lo também. Tudo isso dentro de um propósito do Senhor. Mas com isso não quero dizer que o Senhor perdeu o controle, nem o rumo das nossas vidas. Apenas o trabalhar é dele, e ele trabalha da forma que ele quer, da forma que ele quiser. Então que você não espere algumas coisas na sua vida acontecer, para que você tenha uma intimidade maior com Deus. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Maria e Marta e Lázaro, jamais eles continuaram sendo como eles eram outrora. Eu não consigo ver uma Maria, uma Marta e Lázaro ser pessoas da mesma forma. Tenho certeza que eles foram diferentes agora. Porque nós temos destas coisas. Muitas vezes nós precisamos ver para crer. E às vezes nós fazemos uma troca com Deus. Senhor, se eu passar dessa circunstância, se eu conseguir vencer essa circunstância, se eu conseguir de fato conseguir algo, pode ter certeza que eu vou mudar, que a minha vida será diferente. Então, meus irmãos, nós vemos que o mesmo Deus
da vida. Ele é o mesmo Deus também da morte, porque nas suas mãos está o operar, nas suas mãos está o efetuar. No versículo 25 ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que palavra mais bela do que essa? Que palavra mais linda do que essa? Que um conforto melhor do que esse? Alguém que está prometendo para você que ainda que você venha a morrer, você viverá. Que palavra mais linda do que essa? Então nessa noite, que você possa crer que o Senhor é com você, que Ele não está alheio aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas lutas. Ele não está alheio. E muitas vezes nós perguntamos assim para Deus e questionamos a Deus: Senhor, será que o Senhor me esqueceu? Senhor, será que o que eu fiz que o Senhor não olha para mim? O que eu preciso fazer para o Senhor chamar a minha atenção? Eu preciso aceitar Ele como o único e suficiente Salvador de verdade. Eu preciso fazer com que Deus possa olhar para mim, mas eu preciso olhar para Ele com confiança e com fé. Eu preciso me entregar verdadeiramente a Ele. É isso que eu preciso. Eu preciso fazer de novo aquilo que em algum momento se quebrou. Eu preciso me avivar novamente. Eu preciso proclamar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. Vocês já ouviram com certeza alguém dizendo assim: olha, se eu ganhasse na Telecena, na Loto, seja lá o que for, se eu ganhasse nisso, naquilo, a minha vida seria transformada. A nossa vida, ela já foi transformada. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, a partir do momento que Jesus começou a fazer parte da minha vida, a minha vida já foi transformada. A sua vida já foi transformada no sangue de Jesus. Amém. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o Deus que nós servimos, não importa a forma que você morreu um dia. Muitas vezes alguém morreu por uma palavra que alguém disse. Muitas vezes alguém morreu por causa de um desânimo. Muitas vezes alguém morreu por causa disso, de uma fofoca, disso e daquilo. O Senhor quer te ressuscitar nesta noite. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivos, porém mortos, por alguma circunstância que aconteceu. O Senhor nessa noite quer tirar a pedra. O Senhor está te chamando para fora. E que assim como Lázaro, você possa ressuscitar para Ele verdadeiramente. O Senhor esta noite Ele quer te ressuscitar. O Senhor essa noite quer que você entregue a sua vida a Jesus. O Senhor essa noite quer que você seja alguém transformado. O Senhor não quer que você fique brincando de cristão, ser amigos da igreja, mas o Senhor quer que você seja um filho dele. É diferente. O Senhor quer transformar a sua vida e você deixa o Senhor transformar a sua vida. Assim como Lázaro, que o Senhor o chamou para fora, mandasse que tirasse a pedra e o chamou para fora. O Senhor nesta noite também quer tirar algumas pedras do teu caminho e está te chamando também para fora. Alguém nesta noite que gostaria de vir para fora? Gostaria de servir a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus? Alguém nessa noite que gostaria de afirmar: Jesus, gostaria que o Senhor fosse o Deus da minha vida. Jesus, eu gostaria de sonhar os teus sonhos, gostaria de sonhar os teus feitos,
na minha vida? Alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém que não tem Jesus vive como um morto. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a viver não só nesta vida, mas eternamente. Alguém de fato que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Todos nós um dia passaremos pela morte, e eu também vou passar pela morte. Não é porque eu sou o pastor Adilson de Oliveira, não é porque nós somos pastores, nós não iremos passar pela morte. Nós iremos passar pela morte, sim, mas tem um problema, tem uma solução. Um dia nós entregamos as nossas vidas a Jesus, e quando nós fecharmos os nossos olhos aqui neste mundo, nós abriremos do outro lado, ao lado de Jesus. É promessa dele. Ele nos prometeu isso. Feche os seus olhos. Ninguém está te vendo. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu só quero orar pela sua vida. Alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu não quero passar pela morte, mas eu quero ter a vida eterna. Alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Alguém que aceita Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador? Levante a sua mão. Eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Amém? Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Não tenha vergonha. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Que tem medo muitas vezes da morte, tem medo de morrer, não sabe quando partir desse mundo, para onde vai? Eu quero dizer que se você aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você vai para os céus. Há mais alguém que gostaria de aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador? A igreja está orando, ninguém está vendo, só o pastor, e Deus está vendo, e você está envergonhando o inimigo. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Não tem mais ninguém. O pastor vai estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, que este ato, Pai, seja verdadeiro, que este ato nesta vida seja único, Pai. Abençoe, Senhor, esse jovem, Deus. Abençoe essa jovem, que eles, ó Pai, neste dia possam marcar um novo nascimento. E se alguém por vergonha não te aceitou publicamente, ele não venha dormir sem antes entregar a sua vida a Jesus, que é autor, consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Fez aniversário.